Olá a todos, vou resolver neste vídeo mais uma questão dentro do nono ano, dentro do tema das probabilidades. Vou incidir agora então em experiências compostas, que são experiências então que realizamos não uma ação individual, mas sim mais do que uma ação, a isso chamamos de experiências compostas, ou seja, não vamos fazer aqui ações individuais, ou seja, atirar um dado uma vez, por exemplo, isso é uma ação, é uma só ação, ou então atirar uma moeda, ou então meter a mão no saco e retirar uma bola, isso é tudo ações individuais. Agora vamos então explorar ações compostas, onde eu faço mais do que uma ação. Teremos então os casos possíveis em emparelhamentos, não é? Podem ser emparelhamentos de 2, 3 ou 4, dependendo então de quantas ações é que eu vou fazer na experiência. Existem então umas técnicas para organização e visualização desses emparelhamentos, tais como o diagrama em árvore e a tabela dupla entrada, e será exatamente isso que eu vou abordar neste vídeo. Bem, o problema então é o seguinte: o André, o Bruno e o Carlos vão oferecer uma prenda à Maria e resolveram então tirar à sorte quem vai entregá-la. Como tinham apenas uma moeda, decidiram atirar ao ar duas vezes a moeda. Aqui está a nossa dupla ação. Dupla ação. Eu vou atirar a moeda ao ar não uma vez, mas sim duas. Tenho aqui duas ações, então terei uma experiência composta. E registar em cada lançamento a moeda que fica voltada, a face, peço desculpa, a face que fica voltada para cima. Aqui está a observação. Vamos então registar em cada um dos dois lançamentos a face da moeda que fica voltada para cima. Na figura que segue, podes observar as duas faces da moeda. Temos então aqui a face europeia e temos então aqui a face nacional. Combinaram que se registassem face europeia em ambos os lançamentos, ou seja, ser face europeia nos dois lançamentos, o André entrega a prenda. Se registarem face nacional em ambos os lançamentos, ou seja, nos dois, o Bruno entrega a prenda. E se registarem face europeia num dos lançamentos e face nacional no outro, seria então o Carlos a entregar a prenda. Cuidado aqui com esta indicação que vos dão aqui. Se restassem face europeia num dos lançamentos e face nacional no outro. Ou seja, neste caso a ordem não vai interessar. Se sair nacional no primeiro e europeia no segundo, ou então se sair face europeia no primeiro e nacional no segundo, será um ponto então aqui para o Carlos. Agora, se dissessem aqui nesta observação que o Carlos ganharia se saísse face nacional no primeiro lançamento e depois face europeia no segundo, então só contabilizariam este caso, porque era descrito que tinha que ser mesmo nacional no primeiro lançamento. Aqui diz num deles, então vamos contar estes dois casos como pontos para o Carlos. Bem, sendo assim, a questão irá incidir no seguinte. Terá cada um dos rapazes a mesma probabilidade de vir entregar a prenda à Maria? Mostra como obtiveste a tua resposta. É assim, intuitivamente, a gente olhando para isto, pelo menos eu fico com a ideia e eu penso que o Carlos terá mais hipóteses de vencer do que o André e do que o Bruno, mas isso não é uma justificação. Okay? Então, como é que nós vamos justificar, ou vamos perceber e vamos justificar a nossa resposta? Aqui é mesmo, vamos fazer a probabilidade dos três. Vamos fazer a probabilidade do André ganhar. Vamos fazer também a probabilidade de ser o Bruno a ganhar. E vamos fazer também a probabilidade de ser o Carlos a ganhar. Aquele indivíduo, né, que tiver maior probabilidade de ganhar, se existir um indivíduo que tem maior probabilidade do que os outros, então não existe a mesma probabilidade dos três virem entregar a prenda à Maria, não é? Terão mais probabilidade que os outros. Se realmente a probabilidade dos três for igual, então vamos responder que sim, sim. Todos eles têm a mesma probabilidade de entregar a prenda à Maria. Sendo assim, vamos ter que estudar estas probabilidades. E estas probabilidades, como vocês viram no vídeo anterior, o cálculo de probabilidades, quando os acontecimentos são equiprováveis, que é o caso, não é? Existem tantas hipóteses de eu atirando uma moeda sair face europeia ou nacional, as hipóteses são as mesmas, não é? Então os casos elementares são equiprováveis. Estamos em condições de aplicar a lei de Laplace, ok? Estaremos então em condições de aplicar a lei de Laplace, visto que os acontecimentos elementares são equiprováveis. Lei de Laplace, que consiste então, se eu tiver a probabilidade de um acontecimento qualquer z,
Isto é dado sempre pelo quociente entre o número de casos favoráveis a Z a dividir pelo número de casos possíveis. Sendo assim, eu vou ter que fazer esta exploração. Eu, nesta experiência, vou ter que explorar quais são os casos possíveis e, sabendo quais são os possíveis, depois perceber quais são favoráveis então a cada uma destas situações para a qual cada um destes indivíduos pode então entregar a prenda à Maria. Bem, então vou em primeiro lugar explorar aqui os casos possíveis e vou explorar aqui. E vou então fazer dois tipos de organização. Vou fazer aqui o diagrama em árvore. Ok? Vou fazer então aqui o diagrama em árvore. Como é que se constrói o diagrama em árvore? É perceber quais são as duas ações. Eu tenho aqui duas ações. Uma ação consiste em atirar a moeda e a segunda ação vou atirar outra vez a moeda. Então é fácil. Aqui no diagrama em árvore eu coloco aqui a primeira ação e depois um pouco mais à frente coloco a segunda ação. E depois vou pensar nelas individualmente. Aqui na primeira ação, o que é que pode acontecer? Eu atiro a moeda, vou olhar para a face. O que é que pode acontecer? Ou sai face europeia, ou sai então face nacional. Depois, para passarmos para a segunda ação, vocês vão aqui por este primeiro ramo, onde saiu aqui face europeia, e daqui saem para a segunda ação. Ou seja, pode sair face europeia na primeira ação e depois na segunda o que é que pode acontecer? Voltar a sair face europeia ou então a sair face nacional. Ou então, aconteceu aqui que na primeira ação saiu face nacional. E o que é que pode acontecer na segunda? Sair face europeia ou sair face nacional. Como é que nós fazemos a contagem dos casos? Basta ler aqui na última ramificação da árvore. Terá então 1, 2, 3, 4 casos. E quais são esses casos? Europeia, europeia, então registro europeia, europeia. Ou então saiu europeia na primeira ação e nacional na segunda, terei então aqui europeia nacional. Ou então saiu nacional na primeira e europeia na segunda. Ou então saiu nacional na primeira e nacional na segunda. Estes são as minhas possibilidades, são os meus emparelhamentos possíveis dentro desta experiência. Isto é uma forma de organização. Diagrama em árvore. Segunda forma de organização, tabela de dupla entrada. Como é que fazemos uma tabela de dupla entrada? Digo-vos já que as tabelas de dupla entrada têm uma limitação, tabelas de dupla entrada só para duas ações. Okay? Eu só posso fazer uma tabela de dupla entrada quando tenho duas ações. Quando tenho mais que duas, eu não posso fazer uma tabela de dupla entrada. Okay? Tem esta limitação. Se tiverem mais que duas ações, esqueçam a tabela de dupla entrada. Têm de ir mesmo pelo diagrama em árvore. Se tiverem duas ações, optem por aquela que vos der mais jeito, por aquela que seja mais simpática para vocês. Então, a tabela de dupla entrada constrói-se assim. Fazemos aqui uma divisão. Vou colocar então aqui a primeira moeda. A primeira não tem que ser a primeira, não é? Não tem que ser a primeira moeda. É uma das moedas e vou colocar então aqui aquilo que chamo de segunda moeda, mas aqui o primeiro e segundo não têm qualquer influência. Ok? Vou colocar então aqui o que é que pode acontecer nesta primeira moeda, ou seja, quando eu atiro a moeda ao ar e vou registar a face que ficou voltada para cima, o que é que pode acontecer? Sair face nacional ou então sair face europeia. Na segunda moeda, a mesma situação. O que é que pode acontecer quando eu atiro a moeda a segunda vez? Pode sair face nacional ou então pode sair face europeia. Bem, depois de registar aqui em cima tudo o que poderá então acontecer nesta segunda ação, ao tirar a moeda a segunda vez, e aqui, ao atirar a moeda na primeira vez, cria aqui um género de uma grelha, que será então a nossa tabela. Agora é só fazer a leitura nacional aqui, nacional ali. Então terei nacional, nacional. Ou então nacional e aqui europeia. Nacional, europeia. Ou então aqui europeia e aqui sai na coluna do nacional. Terei então europeia, nacional. Ou então europeia e aqui também europeia. Europeia, europeia. E está feita a organização na tabela de dupla entrada. Os casos serão então estes, que ficam aqui dentro da grelha.
exatamente aqui. Vou agora escrever o meu universo de resultados. Vou chamar então aqui ao universo, por exemplo, S. Né? Posso chamar S, posso chamar U, posso chamar E, posso chamar ômega. Tem estas diferentes designações. E vou colocar lá dentro então todas as possibilidades que podem acontecer ou podem ocorrer nesta experiência. Que serão então estes emparelhamentos. Ok? Terei então, posso ler aqui no diagrama em árvore, na tabela de dupla entrada. Reparem que são exatamente os mesmos. Nacional, 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 europeia, europeia, nacional e então europeia, europeia. E agora reparem, tenho o meu universo de resultados, né? Agora é só fazer aqui a probabilidade para ver se as probabilidades são iguais ou se realmente são diferentes. Bem, a probabilidade então aqui do André vencer, o André venceria se registasse em face europeia em ambos os lançamentos. Em ambos os lançamentos. Então, quais são os casos favoráveis em que sai face europeia em ambos os lançamentos? Eu só tenho um, que é este. É o único. Então, coloco aqui um caso favorável a ser europeia nos dois lançamentos. E quantos é que são os casos possíveis? Serão o número de elementos que compõem o espaço de resultados. 1, 2, 3, 4 são os meus casos possíveis. Então terei aqui um quarto. Bem, qual é a probabilidade do Bruno vencer? O Bruno venceria se saísse então face nacional em ambos os lançamentos. Vou ao meu espaço de resultados e vejo quantas vezes sai face nacional nos dois lançamentos. E só sai aqui. Okay? É o único elemento que tem face nacional nos dois. Então, casos favoráveis a acontecer ao Bruno vencer. Só há um caso onde sai face nacional nos dois lançamentos. Quantos são os casos possíveis? São 4. Agora, para o Carlos então vencer, serão então, vamos então, os casos possíveis serão exatamente 4 e agora procuraremos então os casos favoráveis e esta situação, a registrarmos face europeia num dos lançamentos e face nacional no outro. Bem, olhando para aqui, quais são os casos onde temos nacional num e europeia no outro? Temos este e temos este. Então, casos favoráveis para o Carlos vencer são 2. 2 quartos. Ok, e temos aqui aquela intuição inicial que eu vos falei, bem me parecia que o Carlos teria uma probabilidade maior de vencer. Então agora é só olharem para a questão. Terá cada um dos rapazes a mesma probabilidade de vir entregar a prenda à Maria? Como vemos aqui, não tem. Né? É só virem aqui e responderem. Os rapazes não têm a mesma probabilidade de entregar a prenda. Ok? Visto que e chutamos então para aqui as probabilidades que fizemos o cálculo aqui atrás. A probabilidade do André vencer é igual ao meio. A probabilidade do Bruno, um meio não, peço desculpa, um quarto. Aqui é um quarto. Do André vencer é exatamente aqui um quarto. A probabilidade do Bruno vencer é exatamente um quarto. E a probabilidade do Carlos é igual a 2 quartos, ou seja, ainda podemos dizer que isto seria exatamente igual a um meio, mas o exercício é mesmo tentar justificar e perceber que as probabilidades são diferentes. Okay? Fica então aqui a sugestão e a estratégia para construírem então os diagramas em árvore e a tabela de dupla entrada. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.